This call is now being recorded. Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Felipe, bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Vini. Bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, Sarinha. Bom dia, Stephanie. Bom dia. Bom dia, Rian. Bom dia. É isso, acho que são todos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 agora. Bom dia, Ana. Entrou agora. Eu não tinha entrado ainda. Bom dia, Aninha. Tudo bem? Tudo certo. Então tá. Pessoal, foi tranquila a aula da semana passada, né? Eu disse no início da aula, era tudo coisa que vocês já sabiam. Que não tinha novidade nenhuma. Como que a gente pode impactar o ambiente? Por que que esses impactos podem ser negativos? Foi bem de boa, né? Miriam é a Ana Carolina, né? Sim, professor. Bom dia, Ana. Bom dia. E vocês ficaram com dúvidas? Fizeram as atividades, eu vi que poucos, assim, não sei quem entregou ontem. Ontem eu não entrei lá para aceitar, mas eu vi que até domingo poucos tinham entregue ainda. Só se a maioria entregou ontem. Vocês sabem que é até sexta-feira, né? Eu vou prorrogar. Eu vou prorrogar porque ficou para sexta. Não ficou. Professor, Fala, Lívia. eu já enviei pro professor o trabalhinho, a atividade que o professor mandou, né? Eu já fiz, só que não fiz por folha, tá? Tá, na verdade era só essas atividadezinhas aqui da página 36 e uma pergunta que eu fiz lá, porque se não fosse só essa atividade ia ser quase nada, né? Então eu botei mais uma pergunta lá só para dar um pouquinho mais de trabalho, mas também coisa fácil. Tá. Tá? O que eu ia falar agora? Esqueci. Esqueci que eu ia falar. É pouca coisa, bem tranquilo de fazer. Eu não lembro, alguém perguntou se eu entreguei, eu não sei, pessoal, não consigo lembrar de cabeça quem já entregou, tá? O Lucas perguntou, eu entreguei, né? Não me lembro, Lucas, mas eu acho que sim, cara. Mas eu não consigo lembrar todos que entregaram ou não. Por quê? O que a gente falou na aula passada, então? Tem vários aspectos, várias coisas que impactam um meio ambiente. E esses impactos podem vir da gente ou podem ser naturais, certo? Podem ser impactos de fenômenos naturais. Então, era só para vocês perceberem a diferença entre os impactos. Que, Ana, como assim? Como na folha eu coloquei mais perguntas? Não, lá no fim da aula eu fiz aquela pergunta da página 36 e pedi para vocês falarem o que é desenvolvimento sustentável, que é uma pergunta a mais. Tá? É só isso. Bem tranquilo. Essa próxima aula agora,
vai ter um pouquinho mais de informação, um pouco mais. Também não é nada muito complicado, não, mas tem um pouquinho mais de informação, vai ser uma aulinha um pouco mais longa, tá? Então, o importante é vocês saberem diferenciar o que é um impacto causado pela gente no meio ambiente do que é um impacto causado pelo próprio ambiente, um impacto natural, um impacto de fenômenos naturais, tá? Porque na verdade, qualquer coisa pode causar impacto no meio ambiente. Qualquer alteração. Uma chuva pode causar um impacto no meio ambiente. Agora, pode ser uma chuvinha ou pode ser uma chuvona. Aí, o tamanho do impacto vai variar. E esse impacto vai alterar o ambiente definitivamente? Geralmente não, porque tem que ser alguma coisa muito forte para causar uma alteração muito grande. O ambiente, ele mantém aquele, como eu falei para vocês, aquele equilíbrio dinâmico, né? Então, o ambiente, ele consegue manter mais ou menos as mesmas características. Então, por exemplo, se tem uma chuva muito forte, dá uma enchente numa área de floresta, o que vai acontecer depois? O solo vai acabar absorvendo aquela água e pouco tempo depois, aquela enchente vai passar e a floresta vai voltar a ter características como antes. Certo? Então, os próprios ambientes, eles têm os seus mecanismos para se readaptarem. Não é qualquer mudança também que é definitiva, tá? Mas as mudanças, mesmo não sendo definitivas, elas atrapalham. Elas atrapalham. Você imagina um animal que vive só no chão, que não consegue subir em árvores, que não consegue buscar abrigo alto. Se o ambiente dele pega uma enchente, o que vai acontecer com esse animal? Imagina, você é um animal que só vive no chão, só rastejando na floresta. Aí, de repente, tem uma chuva e dá uma enchente lá. Esse animal não tem para onde fugir. Pode morrer, Otávio, pode, ou ele pode ter que fugir para outro lugar. Só que a enchente vai passar, a água vai ser absorvida pelo solo, vai voltar para o rio, e aí o ambiente vai voltar a ser como ele era. E aqueles animais que perderam o seu ambiente, eles vão poder voltar? Sim, eles vão poder voltar. Tem que ver se eles vão ter condições, que às vezes muitos já morreram ou muitos já foram embora, migraram, foram buscar outro lugar. Mas eles podem conseguir retornar, sim. Espera um pouquinho só, estou com um probleminha na minha câmera aqui. Pronto, voltou. Tá? A maioria não fez atividade ainda. Mesmo assim, a gente já vai falar sobre ela, tá? Vamos corrigir aqui então. Página 36. Vou falar para vocês. Primeiro, em época de muitas chuvas, é comum ocorrerem deslizamentos de terra e a cheia de rios, causando inundações. Observe a imagem ao lado e responda. Quais as consequências das chuvas volumosas para os seres que vivem no rio e para a comunidade local? Alguém quer falar? Não, estou falando da questão 1, Otávio, não da 2. Alguém quer responder essa primeira questão para nós? Tô abrindo a apostila agora. Tá. Eu tô chegando na página e esqueci qual é a página. 36. Ah, E agora eu fiz um caderno. peraí que eu lembrei que pegou o caderno. Gilson quer falar para nós? Um? Pode ser. Então vai. Perca de moradias, mortes, perigo iminente de
embargação pelo governo. Isso. Certo. Por quê, pessoal? Se as chuvas podem trazer essas consequências para a comunidade local. E para os seres que vivem no rio? O que acontece quando tem uma enchente muito grande? Enxurradas. Uma enxurrada, pessoal, leva um monte de sujeira, terra, restos de plantas, galhos, troncos, tudo que tem nos morros, ou de sujeira mesmo, lixo. A enxurrada leva tudo isso para dentro do rio. Isso vai afetar os peixes, por exemplo? Sim. Vai. Tá, deixa eu perguntar, deixa eu ver. Carol, Ô, professor. É. Professor, fala, Otávio. eu botei um exemplo nada a ver. A chuva tá muito forte e derruba um barco cargueiro com óleo que derruba no oceano que mata todos os peixes. Pode acontecer, mas é exagerado, né? É, Por quê, pessoal? Olha só, a chuva é uma chuva muito forte, como eu falei, traz inundação, e essa inundação afeta quem está fora do rio e quem está dentro do rio também, porque uma enxurrada leva muita sujeira para dentro do rio. Você pode, quando você vê imagens de enchentes, aquela água, a enchente é sempre muito suja, sempre muito Ô, turva. professor, Fala, eu posso falar o meu? pode, Lívia. Não sei se tá certo, tá? Tá. Muitos seres vivos que vivem no rio podem, por conta da chuva, né? Que aí a chuva leva muitos sacos, plásticos, muito barro, e também pode matar os animais. Para a comunidade local, os moradores podem perder suas coisas, materiais ou até sua vida por conta das inundações. Muito boa, Lívia, boa resposta. E tá, então tem diversas consequências. Agora, o que deve fazer para evitar isso? Os seres que vivem no rio, tem como evitar os efeitos os efeitos de uma enchente, de uma chuva forte? Eu acho que não tem isso, né? Não tem. Os peixes, os seres que vivem no rio, os peixes, as algas, os caramujos, os crustáceos ali, eles não tem como evitar. Eles estão ali, eles moram ali, eles não tem como ir para outro lugar. O que acontecer ali vai acabar afetando eles. Agora, um pouquinho só, Ana. Não, Ana, enchente, alagamento, inundação é meio que a mesma coisa, tá? Várias formas de falar a mesma coisa. Tá bom? Agora, as pessoas que vivem na margem do rio, elas têm como evitar esse problema? Essas pessoas que são afetadas por enchentes, elas têm como evitar? Sim. Como? Eu acho que sim, se ela já construir a casa perto do rio, né? Sim. Eu tenho toda essa página aqui no meu caderno também, é difícil. A primeira coisa, galera, que deve ser vista é o seguinte: se você vai construir uma casa, você tem que ver se você vai construir uma casa perto de um rio, você tem que ver se você não está construindo na várzea do rio. O que é a várzea? Muitos rios, não são todos, tá? Mas muitos rios, eles têm enchentes em determinadas épocas. Então, na época da chuva, é natural que esses rios eles encham e transbordem e ocupem uma área maior. Essa área é várzea. Se você constrói nessa área de várzea, você está sujeito a ter que passar por enchente quase todo ano. Então tem que ter muito cuidado ao se construir a sua casa perto de um rio, porque pode ser área de várzea, ou seja, pode ser uma área que o rio sempre utilizou para se expandir, para poder receber toda aquela água extra que vem na época de chuva. Tem época que chove mais, e chovendo mais, o rio pode não ter vazão, o rio não tendo vazão para essa água descer, essa água vai transbordar e vai encher. Então aquela área em torno do rio
ela pertence ao rio, ele sempre usou. Então não adianta você construir lá e depois reclamar que perdi tudo porque o rio encheu, é culpa da prefeitura, é culpa... Não, aquela área é do rio, gente. Tá? Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Agora, se você não tem jeito, vai construir em área de várzea, não tem outra opção, é tentar fazer uma construção um pouco mais alta, não ficar direto no nível da rua ali, no nível do rio, porque senão Professor, encher mesmo. Fala, Lívia. lá no Amazonas, lá, em Manaus, lá, eles constroem as casas na beirada do rio com troncos de madeira bem altos que colocam lá em cima. Sim, porque eles conhecem, eles vivem no rio, eles sabem que o rio enche, então eles constroem aquelas casas no alto. Essas casas chamam palafitas, tá? Palafitas que chamam. Então, são casas construídas mais no alto. Por quê? Porque o pessoal sabe que o rio, em determinada época, vai encher, tá? Então, tem-se que tomar esses cuidados, certo? Mas o ideal mesmo é não construir tão perto de um rio. Porque o rio ele não é parado, tá correndo água ali, tá correndo água. Às vezes não é nem, às vezes ele nem enche normalmente, mas se alguma coisa acontecer mais abaixo do rio e que ele interromper, obstruir o curso dele, o que acontece se você obstruir lá embaixo? Enche aqui, aquela água fica lá embaixo, ela vai acumulando, acumulando, vai enchendo, o rio vai se transformando num laguinho até romper aquela obstrução lá embaixo, então ele vai aumentar o tamanho dele, vai inundar as áreas vizinhas, tá? Então é perigoso, sempre levem isso para a vida de vocês, quando vocês forem construir alguma coisa, forem morar ou comprar algum imóvel já construído, morar em algum local que seja perto de rio, procurem saber sobre o rio. Se ele enche, se é comum ter enchente, ou se o curso dele segue normalmente, porque é perigoso, tá? Você pode perder suas coisas. Vamos para a questão 2 ali. Não é possível impedir que as chuvas ocorram. Claro, não. No entanto, algumas ações podem prevenir as suas consequências. Assinale as melhores ações. A primeira, planejar a construção de casas em áreas afastadas dos rios e encostas de morros. Isso é uma ação inteligente? Sim. Planejar a construção de casas em áreas afastadas dos rios, é o que a gente estava falando até agora, e também de encostas de morro. Por que encostas de morro? Porque em chuvas muito fortes, que acontecem principalmente no verão, Deslizamento. deslizamento de terra, exatamente. Aquela terra pode trazer tudo lá de cima para baixo e soterrar as casas. Isso, pessoal, acontece mês de janeiro, dezembro, assim, fevereiro, no verão, acontece no Rio de Janeiro quase todo ano. Morre um monte de gente. E no ano seguinte, aqueles que sobreviveram estão lá tudo de novo. Tá? É perigoso. Vai ali na ilha, em Floripa, ver aquelas encostas lá, que são assim, ó, e cheio de casinha, o perigo que é aquilo, tá? Tá, às vezes a gente entende, às vezes as pessoas não têm opção, mas são cuidados que tem que ter, porque ali na encosta de morro, não é, assim, se vier um deslizamento lá de cima, a construção pode ser forte como for, não vai segurar. A terra vai descer e vai passar por cima, tá? A B, desviar a rota do rio, alterando as características ambientais do local para que ele não cause mais problemas à população na época das cheias. Não. Não, tudo mais, pessoal. Deixa eu falar para vocês. Se o rio passa no meio de uma comunidade, tá? E todo ano ele dá enchente e ele atrapalha, ele acaba com tudo que aquelas pessoas têm. E se for possível você desviar esse rio para ele passar por fora e não causar mais problemas, isso não deve ser feito? Vocês têm certeza?
porque vai melhorar a vida das pessoas, não vai mais causar problema para eles. Muda a cidade, não rio, as pessoas devem mudar. É isso, Gilson? É isso, Ana? Tá, pessoal, vocês estão certos. Eu só estava tentando botar uma duvidazinha na cabeça de vocês, mas todo mundo que falou não, vocês estão corretos, tá? Não se faz isso. O rio, aquele curso, o curso do rio que existe, ele não foi criado aleatoriamente, sim, ele foi sendo criado pela natureza durante milhares, milhões de anos. Aquele rio, ele foi criando o seu próprio curso, isso não atrapalha a lei da natureza. Ele foi criando seu próprio curso no decorrer dos anos, e o rio ele é criado basicamente, pessoal, pela ação da gravidade, porque o rio desce, ele vai trazendo água para baixo, sempre em direção ao mar, tá? Você alterar isso não é uma boa ideia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo tem 2 rios muito grandes, tem vários, né? Mas os 2 rios principais que cortam a cidade é o rio Tietê e o rio Pinheiros, tá? E são os 2 rios onde tem 2 avenidas chamadas marginais. Então tem a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros. O rio Pinheiros, ele era assim, ó. Ele era cheio de curvas. Ele andava assim. Aí o que foi feito há umas décadas atrás, uns 60, 70 anos atrás? Foi acabado com as curvas do rio. Ele era assim, de repente aquelas curvas foram desfeitas e ele passou a correr reto. Para quê? Para se construir uma avenida em volta dele e para se ocupar as margens dele. Aí o que acontece? De lá para cá, é enchente direto. Toda vez que chove demais, enche aquela avenida toda. Por quê? Porque foi alterada a característica original do rio. Isso não se deve fazer. Tá? Ô, professor, Fala, Lívia. uma vez meu pai, o funcionário do meu pai veio para São Paulo toda semana, e no começo desse ano agora, eles foram para São Paulo, e na avenida do Rio Tietê, inundou tudo aí, eles não conseguiram passar, ficaram quase 12 horas no fila, por aí, eu acho. Por quê? Ali, área de várzea, aquele rio, ele enche, ele foi todo canalizado, você vê as margens dele, não tem mais árvores, não tem vegetação, é tudo cimento nas margens, tá? Então, o rio, ele é uma canaleta, assim, ó, de cimento dos 2 lados, e o rio passa no meio. Isso foi feito para ver se diminui um pouco essas enchentes, e até diminuíram, mas não é suficiente, porque é área de várzea, esse rio enche, tá? Então, vocês não marcaram essa alternativa, estão corretos, isso realmente não deve ser feito. Você não deve alterar o curso dos rios, não deve fazer isso, certo? A C, preservar a vegetação no entorno de rios e lagos, isso deve ser feito? Otávio, por que preservar a vegetação? Para o rio fluir, ter mais... Se tirar a vegetação, por mim aqui, eu acho que atrapalha alguma coisa do rio. Certo, olha só. Atrapalha não é exatamente do rio, mas é da parte realmente onde está a vegetação. Por quê? A vegetação tem o que entra debaixo da terra? Qual que é a parte da vegetação que entra na terra? Certo, Gilson, a vegetação protege o rio de impureza, assim, segura um pouco de coisas. E olha só, as raízes das árvores entram na terra. Não entram? Elas não vão para baixo da terra? E assim, essas raízes, elas ajudam a descompactar a terra. Então, onde tem raiz, a terra tem mais buracos. E tendo mais buracos, também a terra, o que ela vai fazer? Ela vai absorver mais água. E as próprias plantas, essa água que entra no solo também é absorvida pelas próprias plantas, tá? Agora, se você tira essa vegetação toda, o que acontece? Essa vegetação, ao invés de entrar no solo e ao invés de ser absorvida pela essa vegetação, ela vai toda descer para o rio.
e vai levar aquela terra junto. Então, como diz o Gilson, vai ficar barrento o rio, por quê? Porque a água toda que desce vai toda para o rio e vai levar a terra junto. Então o rio vai ficar com barro, isso vai prejudicar os peixes que vivem nele, o rio vai aumentar seu nível, por quê? Porque a água que... Espera um pouquinho só, pessoal. Desculpa, o gato subiu em cima da mesa. Vou tirar ele. O gato de novo, né, professor? De novo. Gato só tem problema. Então, se não tem aquela vegetação, tudo que cai em volta do rio acaba descendo para o rio. Tá? A vegetação ajuda, então, a proteger o rio e proteger também o ambiente fora dele, tá? Então, sempre que tiver uma vegetação, uma mata em volta do rio, pessoal, essa mata em volta do rio a gente chama de mata ciliar, tá? Então, a mata ciliar é muito importante que você não mexa nela, é muito importante, tá? E geralmente é a primeira que tiram. Vai ocupar um lugar que tem um rio, o pessoal já tira a primeira mata ciliar para poder ocupar a volta ali. É o mais errado que se pode fazer, tá? Isso não se faz. Certo? A aula desta semana agora, a gente vai falar, a gente já não vai deixar de falar, peraí. Que, Ana, acho que... Não entendi, Ana. Foi para mim que você mandou essa mensagem? É que assim, eu acho que sim, essa aqui tá certa, na apostila eu marquei. Só que na hora de passar pro computador para passar no Word, eu esqueci de marcar, não sei porquê. Tá, não tem problema. Eu vou ver lá depois, eu nem corrigi ainda, na verdade. A aula da próxima semana, pessoal, eu só vou colocar no fim de semana, tá? Porque, na real, essa aula que vai até hoje, ela deve ir até sexta-feira. Eu vou prorrogar para sexta-feira. Porque o bimestre tá acabando e a gente vai finalizar agora. Então, a direção pediu para que dessa semana fosse até dia 29. Eu coloquei lá até dia 26, que é hoje. Eu coloquei até dia 26, que é hoje, mas não é até hoje, é até sexta. Aí no fim de semana eu coloco a aula da próxima semana. E nessa aula da próxima semana nós não vamos falar sobre o ambiente especificamente, vamos falar sobre os animais que vivem nos ambientes. Vamos, para depois começar a falar sobre as relações ecológicas, relações harmônicas e desarmônicas que a gente viu no ano passado, mas a gente vai falar primeiro sobre estratégias de sobrevivência. Tá, então a gente vai falar sobre estratégias de defesa, estratégias de alimentação, reprodução e manutenção da temperatura. Daí, depois disso, a gente vai falar sobre relações ecológicas, que a gente já falou ano passado, vocês lembram? Harmônicas, desarmônicas, lembram? Colônia, comensalismo, inquilinismo. Eu acho que isso foi no 5º ano, professor. Ano passado a gente falou, tá? E aí... Então, a gente, com essas duas aulas, essa da próxima semana e essa outra sobre as relações harmônicas e desarmônicas, a gente termina essa apostila do primeiro bimestre. Então, a gente tem 2 semanas. Vocês não precisam ter... É hoje que vai pegar a apostila do 7º, né? Quê? É hoje que é para pegar a apostila do 7º na escola, né? Minha mãe foi lá buscar. Eu acho que é a partir de hoje. Mas por mim não precisa ter pressa, que a gente vai começar a trabalhar com ela só a partir do dia 15 de junho, tá? Então, eu agora. Mas parece que tem outras matérias que os professores já terminaram a matéria do primeiro bimestre e já estão... Tem professor que já terminou e agora tem nada mais nada para passar na videoaula. Então, aí estão querendo já começar a matéria do segundo, então é importante que vocês peguem. Por mim não precisa, porque eu ainda não terminei essa matéria.
ok? Ok. Mas peguem lá. E vocês têm aula amanhã? Vocês têm aula de quarta-feira com alguém? Não, Online? amanhã é livre. Não, Tem aula. amanhã é livre. Só era É. só com o professor. Amanhã é o dia de descanso. É, que amanhã é conselho de classe, então quem tinha aula também não vai ter. Ô, professor, Fala, posso falar uma coisinha? pode falar. Opa! É a voz de cantoria. Ô, galera, vamos. Alguém. Eu preciso saber se alguém ficou com alguma coisa pendente dessa aula da semana passada. Pra mim tá tudo tranquilo. Tô sem dúvidas. Era fácil, né? Uma matéria bem facinho. Isso aí, Muito se a gente. tranquila. Acabou sendo uma semana só para isso, mas se a gente estivesse em aula presencial, isso aí a gente falava em meia aula. É que assim, a aula online ela acaba tendo uma dinâmica um pouco diferente, as coisas têm que ser mais devagar um pouco. Mas se fosse aula presencial, em meia aula a gente matava essa parte aí. Tá? Então, galera, se ninguém tem dúvida aqui, a gente encerra por hoje, pode ser? A gente teria 10 minutos aí, mas como não tem mais dúvida, acho que a gente já pode encerrar por hoje. Eu vou depois prorrogar o nosso prazo até sexta-feira, para vocês mandarem as atividades. Quem mandou ontem eu não recebi ainda, tá? Mas é isso, se cuida então. Beijo para todo mundo. E tenham um bom resto de semana aí, bom fim de semana. E na terça-feira estamos todo mundo de volta, tá? Tchau, professor. Valeu, pessoal. Beijo. Se cuida. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Goodbye, professor. everybody. Tchau. Tchau. Tô afogando aqui. Você é o último a sair. O Felipe baixou aquele dia. Ah, É que eu baixei esse que eu não sei se eu baixei o certo aqui, tipo. Tchau, gente. Porque às vezes meu tablet não tem assim. Tipo, é que eu tenho uma. Não, pode falar. acho que é só pro computador. Pois é. Tipo, então, é que esse celular e tablet eu tenho feito com tablet, tá ligado? Não sei. Até nós, mas tá gravando. Opa, câmera. Tchau, tchau. Falou. Melhor logo.